Amém, bom dia, irmãos e irmãs. Graças a Deus podemos reunir para ouvirmos a palavra do Senhor. Antes vamos fazer uma oração para que o Senhor continue nos agraciando como tem sido até aqui, né? Pai, nós, diante da reunião solene, Pai querido, que aqui se encontra a Tua amada igreja, com o objetivo único, Senhor, é de prestarmos um culto de adoração ao Senhor. E para que isso seja agradável, pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude, porque reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor. Nos colocamos, como já foi dito aqui, de maneira humilhada, Senhor, diante do Senhor, clamando por misericórdia da parte do Senhor. Flua em nosso meio com liberdade, Senhor. Edifica a Tua amada igreja, Pai, e acima de tudo glorifica o Teu santo nome. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a mensagem que temos para esta manhã, modelos de liderança. Como nós bem sabemos, nós estamos passando um momento muito difícil, aonde está se perdendo as referências. E a igreja não é diferente, nós sofremos com essas perdas de referências, de liderança especialmente. Inevitavelmente nós nos tornamos liderança, seja na nossa casa, no nosso trabalho e até mesmo aqui na igreja. E como nós precisamos dessa referência, nós vamos buscar na palavra de Deus essa referência para que possamos então andarmos baseados na palavra de Deus. E nós vamos estudar então o texto que está no livro de Samuel. Nós vamos percorrer todo o livro de 1º e 2º Samuel. E nós vamos usar como base duas pessoas, são textos bastante conhecidos, nós vamos usar como referência dois personagens bastante conhecidos, um deles é Saul e o outro é Davi. Muito bem, então para nós entendermos o contexto, para nós contextualizarmos aqui essa passagem, nós vamos ver então que nesse período aí de 1 Samuel, há uma transição de governo. Havia-se aí um período em que ocorre essa transição de governo, passa-se muitos anos aí com uma confederação tribal governada ali por membros, né? E aí então há essa transição para um governo monárquico, né? Começa então a surgir a figura do rei independente, fora da função do profeta e sacerdote. E aí nesse contexto, o povo, diante de uma dificuldade que eles passam, e nós vamos ver logo em seguida, eles começam então a pedir pela presença de um rei, assim como os demais povos tinham, tá? Então, essa referência do mundo tentando entrar para dentro da igreja, isso não é coisa moderna, isso já se tinha lá naquele período, tá? Então, o povo de Deus, que tinha uma total liberdade e um livre acesso a Deus, eles não se contentam, não se conformam com isso e pedem então ao profeta Samuel que institua sobre eles um rei. E eu convido os irmãos, nós abrimos a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver aí que o profeta Samuel, já idoso, já estava avançado em dias, né? E a gente vai ver uma situação que leva o povo a não estar mais contente com isso, e então eles pedem essa escolha desse rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 até o 6 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos da cidade de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor.
Irmãos, aqui o povo não está contente com tudo aquilo que eles estão tendo, essa liberdade que eles estão tendo de livre acesso a Deus, e pede então a Samuel que lhes traga um rei. E Samuel percebe que isso não é agradável. Samuel então percebe que isso não agradou, isso não foi bom. E ele não toma uma decisão de imediato. Embora ele percebendo que isso não era uma boa ideia, ele não diz ao povo: olha, vocês estão entrando por um caminho errado, não é assim que tem que ser. Não, o profeta, como um homem de Deus, ele busca a direção do Senhor. E essa deve ser a nossa postura diante das situações difíceis que nos são colocadas. O profeta então ora ao Senhor. Final aí do versículo 6. No versículo 7, então, a gente vê a resposta dessa oração ao Senhor. Versículo 7 diz: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Olha só, esse povo, irmãos, está afrontando o Senhor com esse desejo de querer tanto um rei para poder ser igual aos demais ali, tá? Então, nesse sentido, Deus diz a Samuel: eles querem um rei, então você estabelece um rei sobre eles, atende a esse povo em tudo quanto eles estão querendo e dá-lhes esse rei que eles estão querendo. Capítulo 9, versículo 25, de 10 até o versículo 9, 25 até o capítulo 10, versículo 1, a gente vai ver essa escolha então aí desse rei. O Senhor então atende esse povo, eles estão diante dessa situação, não sem antes o profeta alertar sobre tudo aquilo que viria como incumbência dessa situação de tanto eles quererem um rei. Olha, o rei vai vir sobre vocês, nós vamos ouvir, só que esse rei ele vai ter alguns benefícios e vai trazer peso sobre vocês. Ainda assim vocês querem? Não, nós queremos um rei. Muito bem, então Deus diz a Samuel: vai e levanta então esse rei conforme o povo está querendo, unge este rei para que governe sobre o povo. Capítulo 9, versículo 25. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que eu te farei saber a palavra de Deus. Muito bem, aqui Samuel está mostrando a Saul o que de fato o Senhor já tinha determinado para a sua vida. Capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Aqui estava ungido um rei sobre o povo de Israel. Pela primeira vez, estava nessa transição, passou-se então o processo de governo monarca, existe um rei agora, o povo está feliz, o povo está contente, o povo está radiante, porque agora eles estão como os demais, agora eles também são iguais aos outros, eles têm um rei. Mas percebam como vai ser o desenrolar desse rei. No capítulo 11, a gente vai ver que Saul tem a sua primeira vitória, ele tem um confronto ali com os amonitas. Os amonitas chegam e cercam o povo de Deus coagido ali com medo, ali coagido e recuando cada vez mais, chega num ponto que eles fazem então uma tentativa de aliança com Naás, uma figura bastante importante. Esse que era o líder desses amonitas, que chega ali em Jabes de Gileade, cerca o povo com medo, chega e tenta fazer uma aliança com Naás e diz a ele: faz uma aliança conosco, para que o sirvamos, com medo de Naás e seu povo, para que os amonitas não viessem a matá-los. E Naás então faz uma proposta, fala: olha, farei uma aliança com vocês, desde que seja vazado o olho direito de todos os homens de guerra de vocês. E o povo então cai numa situação e pensa: o que vai ser de nós? E o olho direito era utilizado naquele tempo como uma forma de pontaria, era o olho direito que muitas vezes direcionava, mas principalmente para que trouxesse vergonha sobre o povo de Israel. Era o povo de Deus que estava totalmente coagido nessa situação.
Então chega Saul dessa situação, ele encontra o povo nessa situação, abatido, totalmente rendido aos amonitas, e Saul então fica muito irado, e o Espírito Santo de Deus se apossa sobre Saul. E Saul então parte para cima desse povo e diz: olha, eu vou só mostrar um exemplo do que eu vou fazer com eles. Corta um boi em vários pedaços e manda para cada tribo e diz: assim eu vou fazer com aqueles que estão afrontando o povo de Deus. E Saul então começa bem o seu governo, ele começa bem a sua carreira para governar o povo de Israel. E nesse início aí, ele então vai para cima dos amonitas e vence essa batalha, cumpre cabalmente essa sua missão e volta. Aí então é só festa, é só alegria, o povo começa a entender: olha, agora nós temos um rei, um homem que vai para cima, um homem que ele agora vai ser tudo para nós. E o povo então começa a aclamar Saul e começa a então entender que a ideia foi boa. Porém, não muito distante desse período, o povo cai em si, cai na real e entende que não foi uma boa ideia afrontar o Deus santo, 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 que cuidava deles com todo carinho. Essa ideia de querer constituir um rei não foi muito bom para esse povo. Logo em seguida começa a manifestação dessa inclinação do coração desse rei escolhido pelo povo. Muito bem, meus irmãos, passado o primeiro ano, Saul foi muito bem. No segundo ano, capítulo 13, versículo 8 até o 13, a gente já vai ver aí uma escorregada grave desse homem eleito pelo povo para governar esse povo. Capítulo 13, versículo 8 até o 13. Aqui nessa situação, Samuel tinha feito um compromisso com Saul de que ele voltaria depois de 7 dias para então ele trazer uma mensagem, trazer uma palavra que viesse diretamente da boca do Senhor. E a obrigação de Saul aqui nesse contexto era ele aguardar a chegada do profeta, era ele aguardar a chegada desse sacerdote que faria o sacrifício ao Senhor. Mas Saul já começa a mostrar aqui que o coração dele não estava voltado para a obediência. Saul ele tinha dificuldade em obedecer. E a gente vai ver aqui então nesse contexto, do versículo 8 até o 13, que diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Vejam bem, irmãos, aqui não era a função do rei oferecer holocaustos ao Senhor. E por que ele faz isso? O povo estava se espalhando. A gente vê que Saul começa a mostrar algo perigoso. A intenção de Saul, era fazer uma média com o povo, ficar bem com o povo, agradar o povo. E aqui começa um grave perigo nesse governo de Saul. E então ele faz essa oferta pacífica ao Senhor e ofereceu o holocausto. Versículo 10: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui e que não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Versículo 13: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, aqui a gente já vê que Saul dá uma desviada grande. Saul abandona completamente os princípios de Deus e faz algo da sua cabeça. Ele não busca a direção do Senhor e simplesmente toma uma decisão e resolve fazer algo que não estava na sua alçada. Era ofício do sacerdote fazer esta oferta. Então a gente já começa a ver que o caminho do governo de Saul começa a caminhar para um lado perigoso. Isso não para por aí. Capítulo 15, versos 1 até o 3. Dá uma corridinha para a gente poder chegar até a conclusão aí. Capítulo 15, versículo 1 até o 3. Disse Samuel a Saul:
Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Samuel foi muito claro: olha, nós temos uma missão para você, você foi ungido, o Senhor te escolheu, agora atenta, fique atento àquilo que o Senhor está te falando, atenta para a palavra do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Versículo 3: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, destrói tudo, não deixa nada. Então foi dada uma ordem muito clara para que Saul fosse lá e destruísse, Saul fosse lá e cumprisse essa missão cabalmente. Não fica dúvida quanto a essa missão, o que ele teria que fazer. Versículo 13, ainda aí do capítulo 15. Versículo 13: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, escutei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha só, aqui a obrigação não era destruir parte, era destruir totalmente. E a gente já vai ver que, mais uma vez, Saul tropeça e de maneira grave. Isso vai levando este homem a distanciar-se de Deus, e ele começa a entrar por um caminho cada vez mais perigoso. Continuando aí, versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor teu rei, não te ungiu o rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, Saul fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Versículo 20: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Aqui a gente começa a perceber um coração que não quer submeter aquilo que é a palavra de Deus. Já tinha dito que era para ele fazer, mas ele ainda quer dar uma desculpa, quando ele diz que, não, ao contrário, eu obedeci, eu fiz tudo, sendo que está muito explícito que, de fato, ele não cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. Quando Samuel disse: atenta à palavra do Senhor. Versículo 21, ele transfere essa responsabilidade. Ele diz: e os Amaleques, os amalequitas, destruí totalmente. Versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aqui a gente percebe que essa questão do povo, que ele tanto queria do lado dele, ele agora transfere essa responsabilidade para esse mesmo povo. A gente começa a ver um caminho perigoso, cada vez mais complicado, em que Saul está se metendo. Capítulo 19, versículo 10 e 11, a gente vai ver aonde vai chegar esse coração enganoso de Saul, tá? Chega a um ponto, esse coração não tratado diante do Senhor, ele vai cada vez se distanciando mais, e ele chega então a uma situação em que ele se indigna tanto com Davi, por conta de que houve alguns elogios a Davi, esse coração não tratado, avilta tanto essa maldade no coração de Saul, que chega aqui no capítulo 19, versos 10 e 11, ele chega ao ponto de querer matar a Davi. Capítulo 19, verso 10: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Versículo 11: porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse, para ele o matar.
pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Olha para onde está caminhando o coração desse homem. Perceba, irmãos, um exemplo de liderança. Este homem foi levantado como líder, como um governo, um rei diante do povo de Deus. E ele chega ao ponto de querer matar a Davi. Enquanto ele perseguia Davi, ocorre a morte de Samuel. Samuel é morto. Saul não tem mais o profeta tiracolo. Acabou seu apoio, acabou seu sustento. Ele não tem mais aonde se apoiar. Ele vai falar com Deus. E Deus, vendo esse coração enganoso de Saul, muito distante daquilo que ele havia projetado, programado para que Saul andasse. E então Saul busca a Deus, Deus não responde, e aí ele chega ao ápice da loucura de um homem. 1 Samuel, capítulo 28, de 3 a 8, a gente vai ver uma loucura que esse homem faz, que é totalmente condenado pela palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 3 até 8. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, não tinha mais conversa com Saul. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhes os seus servos: há uma mulher em Endor, és médium. Olha que ponto esse homem chegou, de procurar uma necromante, alguém que pudesse desterrar o morto, para que pudesse trazer algo para satisfazer o seu coração, que não se satisfazia mais em simplesmente obedecer o Senhor. Olha o perigo, olha para onde esse coração enganoso de Saul o levou. Um homem que representava uma liderança. Irmãos, tudo isso levou esse homem a procurar essa médium, e a coisa cada vez se complicou mais. Tudo isso só agravou a situação de Saul, porque ele queria satisfazer o seu coração enganoso e queria ficar bem com o povo em detrimento de agradar a Deus. Capítulo 31, esse homem chega ao seu final, e nós vamos encerrando aqui o ciclo de Saul. Capítulo 31, versículo 1 até o 6. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Irmãos, eu digo aos irmãos nesse momento, atentem para a maneira como que nós, líderes da nossa comunidade, estamos caminhando. Aqui são referências de homens que foram escolhidos por Deus, foram eleitos para conduzir um povo. E se vocês me verem andando por caminho errado, eu estou dizendo aos senhores, a todos os irmãos, com toda a liberdade, tenham toda a liberdade para me exortar, tenham toda a liberdade para me trazer uma palavra de exortação. Eu quero aprender. Me caiu um temor quando eu vi essa situação. Para onde esse homem ele foi, levou a sua família e levou o povo que estava com ele. O perigo de nós andarmos querendo ficar com o povo em detrimento de agradar a Deus, muitas vezes nos leva por um caminho, por uma armadilha que vai enredar não só a mim, mas também a minha família e todos aqueles que estiverem comigo. E nesse sentido eu digo à igreja, atentem para a maneira como nós temos andado.
Cuidem da maneira como os seus líderes têm andado. Ajude-nos nesse propósito, para que nós sejamos uma igreja que de fato agrada ao Senhor. Isso é algo que traz temor. Muito bem, olha onde chegou Saul com essa caminhada. Agora voltamos ao segundo rei. Primeiro rei eleito, não deu certo. Deus levanta um segundo rei. Voltamos lá, 1 Samuel capítulo 13. Versículo 14, que diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só, aqui Samuel já está dizendo para Saul: você ainda vivo, o Senhor levantou um outro homem que será um príncipe e que, queira você ou não, ele será o novo rei de Israel. Caminhando um pouquinho mais aí, capítulo 15, versículo 26, continuando essa situação. Capítulo 15, verso 26. Porém Samuel disse a Saul, mais uma vez, Samuel diz a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui estava determinado que Saul havia sido rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor faz uma nova escolha. Capítulo 16, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus já havia rejeitado Saul. Não adiantava, por mais que Samuel gostasse, amasse a Saul, Deus já havia dito a ele: até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Da casa de Jessé, Deus levanta o rei Davi. E esse rei Davi, então, começa a despontar nessa história aí como o segundo governo, o segundo rei de Israel. Capítulo 16 ainda, versos 11 e até o 13. Perguntou Samuel a Jessé, depois de ter passado todos os filhos, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, aqui é levantado um rei ungido pelo profeta Samuel, escolhido por Deus. Se nós olharmos a maneira com que Davi foi escolhido, Davi era o menor dos irmãos, Davi era o mais moço daqueles que eram mais fortes, daqueles que eram os mais belos. O Senhor não vê como vê os homens, o Senhor não vê a aparência física, o Senhor vê o coração. Portanto, se nós estamos aqui, irmãos, numa comunidade tão pequenininha como essa, nós não precisamos ficar preocupados com grandes multidões que reúnem em grandes templos. Nós precisamos ficar com as verdades de Deus. Precisamos firmar cada dia mais na palavra de Deus, olhar para os princípios de Deus, não nos afastarmos dos princípios de Deus de maneira nenhuma, ficarmos firmes com o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 7, a gente vê aqui a diferença de um coração tratado por Deus. Capítulo 24, de 1 até 7, tá? A gente viu que, sem que Davi fizesse nada, Saul tentou matá-lo. Aqui a gente vê algo diferente, tá? Aqui Davi poupa a vida de Saul, mesmo sendo perseguido por ele. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, e nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas do caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse:
eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Irmãos, aqui era uma oportunidade para Davi matar Saul. Ele poderia simplesmente ter eliminado a vida de Saul, acabar com a situação desse homem, mas ele sabia quem era Saul. Saul foi um homem ungido por Deus. Saul era um homem que foi levantado por Deus, e Davi sabia que ele ia pagar um alto preço se ele fizesse isso, se ele tocasse na vida de um ungido do Senhor. Então, nesse sentido, a gente vê a diferença, nessa situação a gente vê a diferença entre a reação de Saul, quando Davi não havia lhe feito nada, e ao passo que ele tentou matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele assim não faz. Mais uma vez, a gente vê essa história se repetindo. Capítulo 26, de versos 7 até o 16. Capítulo 26, do 7 até o 16. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo à batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança a que está à sua cabeceira, e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner sacudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Por que veio um do povo para destruir o rei teu senhor? Não é bom o que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Aqui, Davi estava segurando a lança e a bilha da água que ele tinha tirado do lado de Saul. Ele poderia ter encravado Saul ali sem que ninguém fizesse nada, sem que ninguém visse nada, mas Davi não faz isso, não permite que nem que façam isso. Tinha alguém que se propôs a fazer. Davi poderia falar: bom, você quer fazer, faça, porque não era, ele poderia simplesmente se eximir da situação, mas Davi sabia da sua grande responsabilidade, do que ele não deveria permitir. E agora, irmãos, nós vamos ver também um senso de justiça da parte de Davi. Para a gente ganhar tempo aí, eu vou resumir a história, né? Quando Davi foi morar na cidade de Ziclag com o seu povo, veio, então, o povo, os amalequitas vieram sobre Ziclag, saquearam Ziclag e exterminaram tudo ali, queimaram tudo e levaram como escravo as mulheres e as crianças, tá? Levaram essas mulheres, essas crianças como escravo, e Davi, voltando de um combate, voltando de uma batalha, chega com os seus homens, os 600 homens que andavam com ele, e olha aquela situação e começa a chorar, e começa a ficar totalmente desolado, até que chega um momento que ele recobra suas forças no Senhor. Chama Abiatar, manda trazer a estola sacerdotal, ali ele busca a direção do Senhor, e o Senhor diz para ele: levanta-te e vai em busca. Você não é um homem de ficar prostrado, você não é um homem de ficar se acovardando, você vai se levantar agora e vai em busca daquilo que lhe pertence, porque eu sou contigo. O Senhor é quem nos fortalece. Mais uma vez, Davi mostra para os seus homens quem é que lhe fortalecia. Onde é que estava a força, a esperança de Davi? Não estava firmado nos seus braços, na sua estratégia, mas estava firmado no Senhor. E ele diz para os homens: então nós vamos a essa batalha. E partiu. Nessa caminhada, 200 homens não aguentaram.
era muito desgaste. Eles já estavam voltando de um combate, e aí eles vão para outro combate para resgatar o seu povo. E aí então nessa situação, 200 dos homens ficam pelo caminho. Davi vai com os 400 e pega todas essas pessoas que estavam sendo escravas, mata totalmente aqueles amalequitas, traz os despojos daqueles que estavam, de tudo que eles tinham, e volta e encontra esses outros 200. Irmãos, quando ele encontra esses 200, no meio desses 400, surge aqueles egoístas, a turma que diz: olha, nós conseguimos esses despojos, vamos dividir entre nós os 400. Davi olha para a situação e diz: olha, Deus é quem nos deu esses despojos. Isso não é fruto da nossa estratégia, não é fruto da nossa força, não é fruto desses 400, é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus com as nossas vidas. E se nós estamos aqui nos 600, os 600 terão direito a tudo quanto nós teremos. Davi não faz política, Davi não tenta agradar os 400 para ficar bem no meio deles, não, ele pega aquela situação e divide por igual para todo mundo. Essa deve ser a nossa postura diante de toda a igreja, irmãos. Nós não podemos ter aqueles preferidos, nós temos que sim fazer aquilo que o Senhor nos manda, que é amar a todos os nossos irmãos, servir a todos os nossos irmãos, todos aqueles que passam por dificuldade. É nossa obrigação atendê-los, é nossa obrigação cuidar de todos aqueles que estão sobre a nossa amada igreja. Essa é a função da liderança, e a função da membresia auxiliar essa liderança. Muito bem, a gente vê que, diferentemente de um coração invejoso que Saul tinha, diferentemente daquela questão de levar vantagem, Davi não olha para essa situação. Davi poderia pegar tudo aquilo para ele e dizer: não, isso aqui pertence ao rei, ponto, acabou. Mas ele não faz isso, ele divide com o seu povo. Ele simplesmente ele começa a fazer algo que Saul não pensava em fazer. Saul só queria tudo para si, queria ser o destaque. E aqui a gente vê a diferença entre o coração de um e de outro. Saul, por inveja e ciúme, chega ao ponto de querer matar Davi. Davi não havia feito nada contra Saul. E a gente vai ver então 2 Samuel agora, entrando no segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 18, adiantando aí. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 18. Deixa eu só encontrar aqui, irmãos, um minutinho. Segundo Samuel, capítulo 1, perdão, irmãos, capítulo 1 de 2 Samuel, a gente vai ver quando acontece a morte de Saul, a reação de Davi. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17, que não estava marcado o capítulo, está só o versículo. Versículo 17 e 18. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Aqui a gente vê que, com tudo aquilo que Saul havia feito a Davi, toda aquela perseguição, até o ponto de querer matá-lo, quando Saul morre, Davi não tem nenhuma mágoa no seu coração. O coração de Davi era um coração tratado. O coração de Davi era um coração que se deleitava e que não guardava rancor. Com tudo isso, irmãos, a gente vê o quanto Davi amava Saul, porque ele pranteou, ele chorou, ele sentiu a morte de Saul. Ele sabia que, apesar de todo aquele caminho de engano que Saul andara, Saul era um ungido do Senhor, Saul era um dos seus, embora ele desviara, mas ele andou com o povo de Deus, ele andou no meio desse povo e criou um laço, Davi criou um carinho muito grande por Saul. Capítulo 12 agora, versículo 5 até o 7, tá? Capítulo 12,
versículos 5 até o 7. Vou resumir aqui o que aconteceu no capítulo 11, um capítulo bastante conhecido, onde trata do adultério de Davi com Batseba. Os irmãos conhecem muito bem. Davi comete um grave pecado. Davi adultera com Batseba, e desse adultério começa a surgir algumas situações complicadas na vida de Davi. E se nós olharmos, irmãos, Davi cometeu pecados gravíssimos, não apenas Saul. O que a gente conclui com isso? Que o coração humano ele é enganoso. Por isso que a gente vê lá no Salmo 139, quando o próprio Davi, ele ora no final do Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi lança para Deus, para que Deus sondasse o seu coração, e a gente vê o que Davi faz quando ele é confrontado, qual é a reação de Davi, e há uma diferença da reação de Saul para a reação de Davi. Quando Saul é confrontado, ele quer contradizer aquele que está confrontando. O profeta confronta Saul, e Saul quer contradizer: não é bem dessa forma. Agora olha a reação de Davi quando ele é confrontado pelo profeta. Capítulo 12, versículos 5 até o 7. Então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa, versículo 8, deite a casa do teu senhor e mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso te fora pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, se Davi precisasse de mais alguma coisa, era só ele buscar o Senhor. E aqui a gente vê que numa escorregada, Davi não busca o Senhor, e aí então ele é confrontado pelo profeta Natã. E quando ele é confrontado, a reação de Davi é diferente da reação de Saul, tá? Então, quando Davi ele reconhece que ele pecou, que ele errou, a gente vê isso lá no Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4, Saul expressa esse reconhecimento do seu pecado. Ele não tenta transferir. Quando ele é confrontado, ele vê aquela situação e não tenta buscar qualquer outra coisa. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, Davi não transfere nada, Davi não tenta se justificar, Davi simplesmente aceita aquela repreensão e se cala diante do Senhor. A gente olha aqui em 2 Samuel, ainda aí no capítulo 12, no versículo 13, quando ele é confrontado, Davi diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerá, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O filho do adultério de Davi com Batseba, ele morreu, e nós sabemos muito bem, conhecemos a história. Então Davi não transfere, Davi reconhece. Quando ele é confrontado, ele diz: eu de fato pequei, e o que o Senhor fizer está bem feito. Se o Senhor me colocar numa situação de morte, eu tenho que simplesmente acatar, aceitar e ponto final. Não tenho que justificar, não tenho que querer me apresentar alguma justificativa diante do Senhor. Irmãos, a gente vê que essa foi a evolução. E lá no final, no livro de Reis, a gente vê a morte de Davi. Davi ainda teve tempo de orientar a sua família antes da sua morte. Diferente daquela morte covarde de Saul, Davi tem a oportunidade de orientar os seus filhos, e então ele é recolhido, e aí então o Senhor traz a morte à vida de Davi. E dessa forma então, está lá em 1 Reis capítulo 2, versos 1 e 2, fala da morte de Davi. Então, gostaria de caminhar já para a conclusão, diante desses dois modelos que nós tivemos. Um que começou bem, parecia que ia decolar, parecia que ia de vento em popa, mas daqui um pouco começou a mostrar um coração enganoso e permaneceu com esse coração enganoso.
Diferente de Davi. Davi começou também bem, aparentou o seu coração enganoso. Nesse adultério ele mostra um coração enganoso. Mas ao contrário de Saul, ele se arrepende verdadeiramente e ele é totalmente exposto. Ele abre o seu coração diante do Senhor. Ele mostra o seu coração. Ele não tenta proteger nada. Ele não tenta buscar nada que pudesse salvar em si próprio. Mas ele se derrama diante do Senhor. Irmãos, aqui está um grande exemplo para nós. Quando nós estivermos passando por uma situação de pecado, nós nos afastamos do Senhor. E quando confrontado, não adianta eu querer buscar saídas. Isso só vai agravar a situação. O melhor que nós temos a fazer é nos render totalmente, como nós vimos aqui o exemplo de Davi. Davi simplesmente se rendeu totalmente diante do profeta e disse: de fato eu pequei contra o Senhor, e o que o Senhor fizer comigo está bem feito. Então a gente vê que Saul era um homem que tinha dificuldade em obedecer às ordens do Senhor, estava sempre transferindo, como a gente viu lá no capítulo 13 e no capítulo 15, quando Saul diz: é o povo. Não, quem fez isso foi o povo, quem trouxe esse gado todo foi o povo, não fui eu. Ele tenta transferir para o próprio povo que ele queria ao seu redor. Então a gente vê uma conclusão aqui da situação de Saul querendo agradar o povo, desagradando a Deus, terminou sem o povo e também sem Deus. Esse é o perigo, essa é a tragédia de um homem que quis agradar o povo em detrimento de obedecer ao Senhor. Resultado, acabou sem o povo e também sem Deus. Os descasos com a ordem de Deus nunca ficará impune, irmãos. Jamais, nunca houve um caso em que fizeram algo contra a vontade de Deus e que não houvesse uma punição devida. Já com Davi era obediente ao Senhor, tinha uma vida de relacionamento com Deus, consultava o Senhor e obedecia às ordens à riscas, sempre com zelo e fidelidade. Diferente de Saul, Davi estava preocupado em agradar a Deus. Davi teve a oportunidade, quando aqueles homens chegaram e falaram: hoje o Senhor te entregou o teu inimigo, vai lá e mata ele. E Davi, para ficar bem, poderia falar: é verdade, né? Vamos lá e vamos matar. Mas não, ele sabia que a preocupação maior de Davi era prestar contas a Deus. Ele não tinha que ficar preocupado em agradar aquelas pessoas, tá? Então a preocupação de Davi era, de fato, agradar a Deus. Então Davi não tinha essa preocupação com o que o povo ia pensar, mas sim como ele está diante do Senhor. Então, diferente de Saul, Davi estava preocupado em agradar a Deus, ainda que custasse desagradar o povo, pois ele conhecia o Deus a quem ele servia. E isso é o que muitas vezes nos falta para obedecermos, assim como Davi. Nós conhecemos esse Deus zeloso, irmãos. Um Deus que não se agrada de nós fazermos as coisas simplesmente por fazer de qualquer forma, com desleixo ou simplesmente para querer agradar pessoas. Não, nós temos um objetivo, que é agradar ao Senhor. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, diante dessa conclusão que nós vimos agora, diante desses dois modelos de liderança que nós vimos, o modelo negativo de Saul, o modelo positivo de Davi, eu convido os irmãos, à luz da palavra de Deus, com base nesses dois exemplos, nós analisarmos como tem andado a liderança da nossa igreja cristã em Campo Grande. Nós trazemos uma aplicação prática aqui para a nossa comunidade. E aí eu pergunto para os irmãos: os líderes da nossa comunidade são líderes bíblicos? São homens que realmente se prendem pela palavra de Deus? Esses homens dessa comunidade, eles têm procurado viver aquilo que eles pregam? A vida deles tem respaldo com aquilo que eles falam? Pensem nisso. Esses homens são confiáveis? Vocês confiam nesses homens que estão à frente da tua igreja? Homens que vocês veem neles confiança a ponto de levar sua família a buscar ajuda? Vocês têm confiança de buscar esses homens para trazer direção, ajuda de Deus, logicamente, para suas famílias? Lembrando que a nossa família é o nosso bem mais precioso. Então a gente não vai levar em qualquer lugar, a gente vai levar naquele lugar que a gente confia. São homens zelosos e comprometidos com a obra de Deus ou querem apenas tirar proveitos? Irmãos, nós temos muitos exemplos aí de comunidades que querem apenas tirar proveitos. E aqui, vocês percebem isso? Vocês veem isso? Homens que buscam agradar a Deus em detrimento de agradar pessoas? São homens realmente comprometidos com Deus? São homens que realmente têm um compromisso com a obra do Senhor? Ou esses homens estão mais
preocupados em agradar o povo, em agradar a comunidade, trazer mensagens que seja de autoajuda, mensagens que faz a nossa alma se alegrar, que faz a nossa alma ficar emocionada a ponto de nós chorarmos e sairmos daqui por aquela porta pior do que nós entramos. Então pense nisso. Muitas vezes, irmãos, a liderança da igreja, ela é obrigada a confrontar o seu pecado. Não porque nós queremos simplesmente, embora é necessário que assim façamos, mas por obediência à palavra do Senhor. Então, se a liderança da igreja está vendo o teu pecado e não está te confrontando, começa a ajudar o líder da seguinte forma: você tem toda a liberdade de falar para o teu líder: olha, eu estou andando no caminho de pecado, embora vai ser difícil você discernir, mas você tem toda a liberdade, até mesmo de ver alguém andando no caminho do pecado e dizer para o teu líder: olha, fulano está andando no caminho do pecado, já está exposto, todo mundo está vendo, e isso precisa ser tratado. E quanto a nós, líderes, cabe a nós também aceitarmos essa ajuda que vem da membresia, tá? Embora isso é necessário, a gente sabe que isso é feito com respeito, com amor, mas também precisa ser feito de maneira firme. Nós não podemos negociar os princípios de Deus, tá? E agora quanto à membresia, irmãos, enquanto membro, para que a gente não caia naquela situação em que foi Saul, sua família e todo o povo que estava com ele. Vamos trazer esses ensinamentos, trazer isso para aplicação prática aqui na nossa igreja, para que a gente não entre por esse caminho. Quanto à membresia, a membresia busca ajuda quando passa por necessidade, quando você passa hora difícil lá na sua casa, está com uma dificuldade com o teu filho, o casal está com dificuldade em casa, vocês buscam ajuda? Ou sofre quieto em casa e se sente injustiçado e até abandonado por não ter recebido o apoio devido? É também uma responsabilidade, irmãos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E é importante que, quando a membresia passa por dificuldade, ela também busque ajuda. É difícil para a liderança da igreja adivinhar o que está passando em cada lar, em cada situação. Então é importante que vocês também busquem ajuda. Você ajuda a liderança para que não faça a obra do Senhor gemendo? Ou você tem trazido dificuldades para dentro da comunidade? Você também busca, entendendo que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 13, 17, vocês entendem que presbítero também passa por dificuldade? Que muitas vezes os presbíteros passam hora difícil, sofrem também em casa, tem dificuldade com a esposa, com filhos, e que o presbítero também precisa de ajuda? E muitas vezes você pode pensar: mas eu não tenho como ir lá e trazer uma direção, enfim, mas você pode orar pelo teu líder. Irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado, e a liderança da igreja passa por horas difíceis. É importante que vocês entendam isso e orem pela liderança da tua igreja. Você se envolve com os eventos e com tudo aquilo que a igreja tem promovido? Irmãos, se é difícil para você sentar e ouvir uma pregação de 45, 50 minutos, uma hora no máximo, imagine para aqueles irmãos que precisam preparar o sermão em casa e ter irmãos, irmãs se esmerando em casa para trazer um bom alimento para a igreja. E nós não estamos aqui de maneira nenhuma pregando o ativismo, não, você tem que estar em todas as reuniões. Mas eu confesso para os irmãos que eu acho difícil, complicado para entender quando se passa um ano inteiro de reunião de homens e eu não vejo um homem da comunidade presente. Quando se passa um ano inteiro de reunião das mulheres, onde irmãs estão se esmerando para trazer bons ensinos, e irmãs não valorizam, desprezam. Eu acho difícil entender quando a igreja promove uma reunião de oração e passa o ano inteiro e a gente vê aquelas 4, 5 figurinhas carimbadas presentes, mas graças a Deus que ainda tem essas. Então, irmãos, cabe a nós valorizarmos aquilo que o Senhor tem proporcionado através da igreja. Então, você se envolve. Muitas vezes, nós temos aí ensinos que têm sido muito edificantes, tá? Um exemplo dele aí, eu tenho participado, a reunião do discipulado, irmãos, tem sido muito bom. Eu convido os irmãos, participem. Tem sido de grande valia para mim e para minha família. Tem trazido grandes ensinamentos, coisas básicas, coisas simples, mas que têm sido trazido de volta à memória. Então tem homens levantados por Deus, escolhidos por Deus pela igreja, dedicando tempo para estudar e trazer uma boa pregação. Valorize, irmãos, valorizem isso. Você, quando vê alguém falar mal do teu líder, você defende o teu líder?
ou você ajuda a tacar pedra? Não, acho que é isso mesmo, né? E tem que dar mais umas cacetadas, acho que está pouco. Não estou dizendo aqui, irmãos, para vocês bajularem, não é nada disso. Mas eu digo defender no sentido de que, olha, esse irmão aí, ele tem dedicado, eu tenho visto na vida dele que ele tem, é verdade, ele tem passado horas difíceis, mas ele tem dedicado a determinadas áreas da igreja, ele tem se preocupado. Quando eu chego lá na igreja, tudo prontinho, os irmãos diáconos, não podemos desprezar de maneira nenhuma. Teve problemas aí, a igreja, nós passamos por uma hora difícil recentemente, houve um furto aqui na igreja, os irmãos diáconos correram aí freneticamente para que o ar-condicionado estivesse pronto, embora o frio, né, nem faz necessário o ar-condicionado, mas está prontinho, se houver necessidade de usar, está tudo certinho aí. Irmãos que correram durante o horário, revezando aí, vem um para cá, vai um para lá, hoje eu não posso, o outro pode, e a igreja só percebe o resultado disso. Não vê que nos bastidores tem homens se esforçando, se esmerando. Então, aprendam a defender esses homens, irmãos, nossos irmãos diáconos, nossos irmãos presbíteros, porque são homens que estão tomando cacetadas aí para proteger o rebanho. Assim como Davi muitas vezes tomava as cacetadas lá para proteger o seu povo. Vocês combatem aqueles que tentam denegrir a imagem dos seus líderes? É importante, irmãos, a gente também proteger, né? No sentido de que alguém está falando mal de um líder e aquilo não é uma realidade, coloca diante de Deus, fala, irmão, antes de nós atacarmos uma liderança, vamos orar por ela. Quem sabe ela está também passando uma hora difícil, precisando tanto quanto nós. Vamos orar pelos nossos líderes. Irmãos, que essa mensagem possa realmente trazer luz aos nossos corações, que a palavra do Senhor realmente possa nos levar a refletir acerca da liderança e do comprometimento de líderes e de membresia. Então, quando nós estivermos percebendo algo de errado na liderança da nossa igreja, tenhamos esse zelo, nós não fiquemos com a palavra de homens, mas fiquemos com a palavra de Deus. Não olhem para homens, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, o último texto aí que nós vamos abrir, Hebreus 12, 12, fala que nós temos que olhar, não é para homens, né? Hebreus 12, 12 diz, Hebreus 12, 2, diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, não é olhando firmemente para o César, não, de maneira nenhuma, não é olhando para o Rodrigo, para o Nilton, para o Marcos, não, é olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E aí, então, nós vamos discernir aquilo que está errado, até mesmo na liderança. A liderança também é passiva de erro e precisa também ser ajudada nesse sentido de sermos exortados. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que assim possamos ser uma igreja que verdadeiramente agrada ao Senhor e não a homens, nem líder e nem membresia, mas que agrade realmente ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo modelo que o Senhor tem nos trazido de liderança, Pai. Ainda que seja uma liderança negativa mostrada na vida de Saul, que isso nos sirva de exemplo. Que assim, Senhor, possamos nos arrepender daqueles pontos em que temos muitas vezes envergonhado o Senhor e possamos aprender com o modelo positivo de Davi, que ainda assim, Senhor, vimos que não foi perfeito, que errou muitas vezes, é verdade, e que acima de tudo, o nosso modelo supremo, que é Jesus Cristo, possa sim ser aquele que nós olhamos, aquele que nós nos espelhamos, aquele que nós seguimos olhando firmemente como a Tua palavra nos mostra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra, que mais uma vez tem nos orientado, tem falado aos nossos corações. E que assim, Senhor, nós possamos atentar para o Teu falar. E assim, ó Deus, vivamos por meio da orientação da Tua santa e preciosa palavra. Assim oramos, agradecidos, e pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos por meio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.